A Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro conta com mais de 10 mil ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, leigos que testemunham uma vida cristã autêntica, maturidade na fé e disponibilidade para servir à Igreja. Irmãos que buscam constantemente uma boa formação doutrinária, uma vez que o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão é considerado como um braço direito do sacerdote, levando o próprio Jesus Eucarístico, a vida, a esperança, o amor, o carinho e o afeto a pessoas que sofrem. No programa de hoje você vai conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido pelo Ministério e os preparativos para a Santa Missa de Investidura de novos ministros na Catedral Metropolitana. Também confere os detalhes do lançamento oficial do Cor em Rio 2.0 na Arquidiocese. Fica por dentro do primeiro retiro das esposas dos diáconos permanentes, sabe como participar do Urbanão com Jesus, evento promovido pela Renovação Carismática do Vicariato Urbano. Tem informações da palestra sobre a estrutura da Igreja Católica aos policiais e agentes da segurança pública na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância e faz uma reflexão sobre o Dia da Pátria e a Independência do Brasil. Eu sou Rafael Freire e esse é o Igreja em Ação. Catedral FM apresenta Igreja em Ação. A Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro constituirá mais de 1.000 novos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão durante a celebração eucarística presidida pelo arcebispo do Rio, cardeal Orani João Tempesta, na manhã do próximo sábado, dia 14 de setembro, na Catedral Metropolitana, no centro. O assistente eclesiástico arquidiocesano do Ministério, padre Marcelo Batista de Araújo, explicou ao Igreja em Ação quem são os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão e qual é a importância do trabalho realizado por eles. O ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, é um leigo a quem é dada a permissão de forma temporária de distribuir a comunhão aos fiéis, na missa ou em outras circunstâncias. Por exemplo, levar a comunhão eucarística aos enfermos, nos hospitais, nos lares e também aos idosos que estão impossibilitados de participarem da celebração na igreja. E aí, fazendo um trabalho de suplência, o ministro extraordinário, exercendo a sua missão, também faz um trabalho de evangelização dessas pessoas. E nessa missão eles também transmitem, esperança, fé, consolação a essas pessoas. Então é uma grande ajuda numa vida da comunidade paroquial, uma grande colaboração aos sacerdotes. É muito bonito ver a dedicação dos ministros na vida de uma comunidade paroquial. Eu percebo que ministros de todas as idades não têm medido esforços para levarem Jesus Eucarístico aos enfermos e aos idosos. E também essa distribuição realizada durante a missa para não prolongar a celebração eucarística, levando-se em consideração o número de fiéis que regularmente comungam nas celebrações. Então o ministro, normalmente ele chega mais cedo, ele prepara a credência, ele prepara a igreja para a missa. Em muitos lugares esses ministros estão inseridos em outras pastorais, participam de outras equipes. Então a gente percebe que são pessoas também respeitadas, queridas, pela comunidade paroquial. Então, assim, é um trabalho bonito, é um trabalho de muita dedicação. A coordenadora arquidiocesana do Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão, Maria Carolina Cancela de Amorim, falou sobre a preparação dos novos agentes, ponderou sobre alguns desafios do trabalho realizado na Arquidiocese do Rio e afirmou que os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão estão a serviço de Deus e da Igreja. Atualmente, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, nós temos mais de 10 mil ministros nos 8 vicariatos que pertencem à nossa Arquidiocese. Serão investidos ao todo 1.178 candidatos, que pertencem aos vicariatos da nossa Arquidiocese, que realizaram o curso de formação este ano. Para ser ministro extraordinário da Sagrada Comunhão,
é necessário atender algumas exigências da própria arquidiocese. Dentre elas, a idade mínima para ser investido, que é de 25 anos, e algumas exigências quanto à vivência de acordo com o que diz o Evangelho, um engajamento pastoral, uma disposição para o crescimento na fé, o interesse que o candidato deve ter na sua própria formação, e todos esses requisitos em conjunto serão avaliados pelo respectivo pároco. É importante lembrar que é o pároco da sua paróquia que vai fazer o convite para o candidato. Com isso, esse candidato é apresentado ao vicariato, que organiza cada vicariato, a cada 2 anos, um curso de formação de novos ministros. E esses candidatos, então, vão fazer o curso nos seus respectivos vicariatos. O ministério é um serviço e é importante que todo ministro tenha consciência que está a serviço de Deus e da Igreja para atender, em primeiro lugar, aqueles doentes que, em razão da sua enfermidade, não podem mais comparecer à Santa Missa e ao convívio paroquial. Aquelas pessoas que estão internadas em hospitais, casas de saúde, casas de repouso ou em casa, que não têm mais condições de comparecer à paróquia, se assim desejarem, com a autorização do pároco, com a realização da confissão e estando preparadas, passam a receber a visita do ministro da Sagrada Comunhão, que leva a Eucaristia, portanto, a esse doente. Essa é a missão do ministro extraordinário, supletivamente auxiliar na distribuição da Santa Comunhão, nas missas, principalmente as missas dominicais, devido ao grande número de fiéis. A missão precípua do ministro é atender ao enfermo. É essa consciência que o ministro extraordinário precisa ter. Exercer o seu ministério com muita disponibilidade, obediência, amor, lealdade, oração, tendo a consciência que leva nas mãos o maior tesouro da Igreja, que é o próprio Jesus. Ainda em entrevista ao Igreja em Ação, o assistente eclesiástico do ministério, padre Marcelo Batista, ressaltou que a missa de investidura também marca o encontro do pastor com os ministros extraordinários e que todos são convidados a participar. O sacerdote deixou ainda uma mensagem especial aos mais de 10.000 ministros espalhados pelos 8 vicariatos territoriais da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Vale lembrar ainda que a missa de investidura para os novos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Mas aqueles que já exercem esta missão, são convidados também para esta missa. É o encontro do pastor com os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão de toda a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então é um convite, que é feito para todos os ministros e para aqueles que neste ano foram preparados nos vicariatos da Arquidiocese, para exercerem esta missão. Então a todos nós fazemos este convite, aos familiares, aos párocos das comunidades, aos fiéis que quiserem participar. É importante mostrar que a Igreja Viva estará reunida na Igreja Mãe. E a minha mensagem para os ministros é que eles permaneçam fiéis a essa missão, que continuem sendo incansáveis e que o próprio Jesus Eucarístico abençoe a missão, a vida, a fé dos nossos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Que o bom pastor, que é Jesus, continue conduzindo a missão dessas pessoas e que elas, cada vez mais configurando-se a Jesus, possam receber dele as bênçãos e graças necessárias para o exercício dessa missão. Então, aos nossos ministros, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, o nosso carinho
e, sobretudo, a nossa oração, porque são pessoas que não medem esforços, né, para exercerem a missão sempre com amor e sempre com alegria. Então, nosso muito obrigado aos nossos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. A missa de investidura dos novos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão será realizada no próximo sábado, dia 14 de setembro, às 9 da manhã, na Catedral Metropolitana de São Sebastião, que fica na Avenida República do Chile, número 245, no centro. Em comemoração aos 40 anos do início das catequeses sobre o amor humano de São João Paulo II, mais conhecidas como a Teologia do Corpo, a Arquidiocese do Rio de Janeiro fez o lançamento oficial nesta semana do evento Core em Rio 2.0. E o tema dessa segunda edição será: Você tem fome de quê? Tatiana de Mello faz parte da coordenação do evento e falou ao Igreja em Ação um pouco mais sobre a iniciativa, idealizada pelo Bispo Auxiliar do Rio, Dom Antônio Augusto Dias Duarte, e o que os motivou a realizar mais uma edição do evento em setembro de 2020. Nessa semana, dia 5 de setembro de 2019, nós celebramos 40 anos do início das catequeses de São João Paulo II sobre o plano divino para o amor humano, que é a conhecida Teologia do Corpo. Uma data muito importante porque, apesar de tanto tempo, agora parece ser o tempo da graça, em que Deus tem revelado aos poucos esse grande mistério do seu amor por nós e de como nós podemos aprender a amar mais e melhor, a nos redescobrirmos enquanto imagem e semelhança do amor, e a teologia do corpo tem se tornado mais conhecida. A gente aproveitou também porque já há praticamente um ano em que a gente teve um grande encontro, um encontro muito marcante aqui na Arquidiocese do Rio, que foi o Core em Rio, quando veio o maior nome de teologia do corpo, grande especialista, o teólogo Christopher West, americano, esteve aqui no Rio para trazer um pouco para nós das suas reflexões sobre esse grande tesouro. Foi um encontro que marcou, foram 750 pessoas, quase 800 pessoas no evento que nós tivemos na sexta-feira sobre celibato e sexualidade, dia 14 de setembro. No dia 15, tivemos mais de 900 pessoas para falar sobre a beleza do amor humano. Então, o Core em Rio foi um evento muito legal. E nós tivemos, nessa oportunidade, a tradução de 2 livros do Christopher West, que falam para nós numa linguagem acessível, simples, bem concreta, vários pontos muito importantes da teologia do corpo de São João Paulo II. Um desses livros, que foi traduzido na época, o livro Enchei Esses Corações, ele traz algo muito especial falando sobre o desejo humano, né? Como os nossos desejos não são ruins, mas ao contrário, eles são muito fortes e muito potentes, porque o objetivo deles é nos levar para o nosso verdadeiro destino, que é o nosso encontro, a nossa comunhão total de amor com Deus lá no céu. E inspirado por uma parte desse livro, em que ele fala dessa questão, dessa verdadeira fome de Deus que a gente tem, desse vazio do nosso coração que a gente tem que preencher, veio a inspiração para a gente lançar o Core em Rio 2.0. Então a gente já sugere que você guarde a data, reserva a data 2020, dias 11 e 12 de setembro. Core em Rio 2.0, aqui na Arquidiocese do Rio. Aguardem, porque aos pouquinhos, em breve, a gente vai dando várias dicas, informações para você se preparar melhor. 11 e 12 de setembro, anota já na sua agenda para você não perder esse evento que vai ser fantástico. Tatiana de Mello, que também faz parte do Núcleo de Formação e Espiritualidade da Pastoral Familiar, juntamente com seu esposo Ronaldo de Mello, contou quem será o grande convidado do Core em Rio 2.0, que nasceu nas Filipinas e tem uma história de vocação e missão única: alimentar as pessoas em todos os sentidos.
Quem vem dessa vez? Um monte de gente curiosa, me perguntando, vai ser o Christopher West de novo? Vai ser Jason Everett? Vai ser Scott Hahn? Vai ser alguém de fora ou alguém daqui do Brasil? Então nós revelamos nesse evento que a gente fez, nessa transmissão ao vivo do dia 5 de setembro, o nosso convidado para o Core em Rio 2 é o Padre Léo Patalinhug. Ele tem esse nome assim diferente porque ele é um padre das Filipinas, a família dele toda é de lá, mas uma família de imigrante nos Estados Unidos. E o que o Padre Léo tem de tão especial? Uma abordagem inusitada para que a gente aprenda a lidar, a trabalhar com os nossos desejos através de algo bem concreto que com certeza todo mundo gosta: comida. Padre Léo, ele é cozinheiro, ele descobriu a sua vocação sacerdotal trabalhando como chefe de cozinha. Ele descobriu: a minha vocação, o meu chamado é alimentar as pessoas porque o povo tem fome. Ele vai, inclusive, fazer demonstração de culinária. A gente vai ter até um tipo de inscrição se você quiser fazer a degustação e tudo mais. Vai ser muito legal. Dia 11, sexta-feira, 11 de setembro, um evento voltado também para os sacerdotes, religiosos, consagrados. E no sábado, dia 12 de setembro de 2020, um evento voltado para as pessoas em geral, casais, namorados, noivos, solteiros, enfim, e até para os próprios padres e religiosos também, falando como a comida pode nos ajudar a nos levar para Deus. Então, a gente quer contar com a presença de todos. Core em Rio 2.0, 11 e 12 de setembro de 2020. Anote na sua agenda, 11 e 12 de setembro de 2020 são as datas do Core em Rio 2.0. Neste ano preparatório, a equipe organizadora promete muitas surpresas. Até lá, fica o questionamento. Você tem fome de quê? A Arquidiocese do Rio de Janeiro vai realizar entre os dias 27 e 29 de setembro o primeiro retiro das esposas dos diáconos permanentes. A ideia foi sugerida em uma reunião da Comissão Arquidiocesana dos Diáconos Permanentes pelo Bispo Auxiliar do Rio e responsável pelos diáconos Dom Roque Costa Souza. Casada há 32 anos com o diácono José Amâncio de Souza, Janete Paulina de Souza é uma das esposas que, com alegria, abraçou a iniciativa. Ela compõe o grupo de trabalho que organiza o retiro e contou mais detalhes ao Igreja em Ação. Eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui falando sobre o retiro para as esposas. Vai ser um dia muito importante para nós. Nosso retiro será nos dias 27 e 28 de setembro. Início na sexta-feira às 19 horas e término no domingo após o almoço. O nosso retiro terá o tema O Sim de Maria, o Silêncio de Maria. Teremos palestras, momentos de reflexão e oração, terço, via sacra, a Santa Missa, adoração e louvor. E uma grande surpresa para todas as esposas. Quem irá ministrar as palestras será a Maria Lúcia, de Petrópolis, e a irmã Sara, da comunidade Semente do Verbo. Eu diria para todas as esposas que esse retiro será maravilhoso para todas nós. Um momento somente para nós esposas, nesses 3 dias. Sabemos as dificuldades de cada esposa com os filhos, casa, esposo, trabalho e também as que participam de alguma atividade em suas paróquias. Mas digo que o retiro está sendo preparado com muito carinho para todas nós e será um final de semana maravilhoso, muito especial. O primeiro retiro das esposas dos diáconos permanentes será realizado na Casa de Retiro Sementes do Verbo, que fica na rua Luiz Anchieta, número 48, no Riachuelo. Mais informações e inscrições através dos e-mails alessandra.lira87@gmail.com ou janetepaulinad@gmail.com. Nós vamos para um breve intervalo comercial, não saia daí, o Igreja em Ação volta já já. Estamos de volta com o Igreja em Ação e a Renovação Carismática Católica do Vicariato Urbano promoverá o Urbanão com Jesus no Dispensário São Vicente de Paulo, no centro,
amanhã, dia 8 de setembro, das 8 da manhã às 5 da tarde. Não é isso, Padre Gabriel? É isso mesmo, Rafael. Olá, amigos ouvintes. Sou o Padre Gabriel Coelho, assessor eclesiástico para a renovação carismática aqui do Vicariato Urbano, e tenho um convite muito especial para você. Nesse final de semana, dia 8 de setembro, acontece o nosso evento Urbanão com Jesus, de 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde. Um dia de louvor, adoração, pregação, formação, intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo, né? Momentos de cura, de libertação. Então você é nosso convidado a participar desse dia. Apesar de ser um evento, né, realizado pela Renovação Carismática do Vicariato Urbano, o evento é aberto, né, para todos vocês que nos ouvem, você que é da Renovação Carismática, você que não é da Renovação Carismática, mas quer fazer, né, um dia de retiro, um dia de espiritualidade. Então você é nosso convidado. Anota aí na sua agenda, então. Próximo domingo, dia 8 de setembro, iniciando às 8 horas da manhã até às 17 horas, encerrando com a Santa Missa. Onde acontece, Padre Gabriel? O evento acontece no dispensário São Vicente de Paulo, no centro da cidade, ali na Avenida Mendes Sá, número 271. E esse ano o tema, né, para reflexão, o tema que vai ser abordado, que vai ser refletido é: eu sou o Senhor que te restaura e te levanta. Então você que está aí, né, abatido, desanimado, enfim, às vezes sem esperança, venha, participe com a gente, em nome da Renovação Carismática do Vicariato Urbano. Eu, Padre Gabriel Coelho, te convido, né, e te encontro lá. Um forte abraço e Deus abençoe. Repetindo então para você, amigo ouvinte do Igreja em Ação, o Urbanão com Jesus será realizado no dispensário São Vicente de Paulo, que fica na Avenida Mendes Sá, número 271, no centro do Rio. E informações pelo telefone 2221 1054. 2221 1054. Denúncias de casos de intolerância religiosa têm aumentado em todo o país. Preconceito, discriminação, racismo, inclusive o religioso, são flagelos que atravessam a história do Brasil e estão presentes no nosso cotidiano. São repetidos casos de apedrejamentos, depredações, incêndios criminosos, atentados contra a vida e o sagrado. Em paralelo ao crescimento do número de casos de violência, proliferam discursos de ódio religioso. Em razão da natureza e da gravidade dos fatos, a juíza federal Adriana Cruz, analisando a questão sob o prisma da Lei 13.260 de 2016, já fala sobre a possibilidade de caracterizar alguns casos de violência religiosa como terrorismo, além da configuração do crime de racismo religioso previsto na Lei 7.716 de 89. A magistrada frisa ainda que o sistema de justiça como um todo deve conhecer e estar melhor preparado para identificar, analisar e julgar os casos de racismo e de intolerância religiosa. Dentro desse contexto, é que a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, vem promovendo um ciclo de encontros na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, para que líderes religiosos possam interagir e explicar um pouco mais e melhor sobre a doutrina de sua religião, não só aos membros da comissão, mas também aos agentes públicos de segurança. Membro da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB Rio, Dr. Rogério Cruz, falou mais sobre a iniciativa. Como uma comissão, nós trabalhamos para poder ajudar, promover eventos e assessorar de uma forma ou de outra pessoas que tentam dificuldade com intolerância religiosa, não importa qual é o clero, qual é a religião dela. Então nós estamos pensando o seguinte: como uma comissão, nós somos vários advogados ali, todos são advogados, né, atuantes na OAB do Rio, e ficamos pensando sobre a importância que tínhamos de conhecer as religiões, como vamos combater, ajudar, né, a combater a intolerância de doutrinas ou religiões que muitas vezes nós não conhecemos, né, nós não sabemos como funciona. Então surgiu a ideia em conselho, surgiu a ideia de nós podermos então chamar líderes religiosos de cada religião para poder falar um pouco da doutrina da religião, que nós conheçamos um pouco, e também especificar quais são os tipos de intolerância que eles normalmente sofrem, né? E isso começou então o evento onde um líder religioso vem à comissão a cada 15 dias e apresenta. Surgiu a ideia então de nós promovermos esses encontros
junto à DECRAD. Por quê? Porque a DECRAD é uma delegacia especificamente pronta para poder resolver as questões de intolerância, né? Então, levar esse líder religioso lá e tentar fazer com que os agentes, né, possam também participar, se tornou algo importante para a gente, até pelo fato deles também terem conhecimento das doutrinas, das religiões e tudo mais. E eles prontamente cederam o espaço para que nós pudéssemos fazer essas reuniões e assim podermos ter essa interação entre a comissão, a religião e os agentes públicos ali. E a Igreja Católica tem uma força muito grande, né? E essa união traz exatamente a força que a gente precisa para poder combater e fazer com que as pessoas consigam ter melhor consciência. Então é fundamental o trabalho da Igreja Católica e certamente o que tem sido promovido por ela e é como uma parceira, uma grande parceira nessa luta. E o próximo encontro na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância já tem data marcada. No dia 12 de setembro, às 4h30 da tarde, quem falará à comissão da OAB Rio e aos agentes públicos de segurança será o secretário da Comissão Arquidiocesana de Ecumenismo e Diálogo Interreligioso, diácono Nelson Águia. O clérigo contou ao Igreja em Ação o que pretende falar aos policiais da DECRAD e ressaltou a importância da delegacia ter esse contato direto com as religiões, o que certamente contribuirá na efetivação de seu trabalho de, entre outras ações, combater a intolerância religiosa. Eu vou à delegacia justamente para dar uma noção para os policiais que estão lotados naquela delegacia sobre o que é a Igreja Católica, como ela se organiza, quais são o nome dos seus ministérios, dos seus ministros, né, os cargos, as funções, as atuações, como a arquidiocese se organiza, o que é arquidiocese, o que é mitra, etc. Então, isso, paróquia, isso tudo são termos que eles deveriam conhecer. Então, eu vou lá para fazer uma explanação sobre a organização da igreja. É claro que durante a minha fala eu vou tocar em alguma coisa sobre questão de intolerância religiosa, como a igreja pensa, etc. Claro, mas o foco é ir lá explicar, fazer uma série de painéis aos policiais sobre como as organizações religiosas estão colocadas para a sociedade, como elas se auto-organizam internamente, etc. Então, eu acho assim, isso muitíssimo proveitoso, né? Muitíssimo proveitoso, porque ali eles vão poder ter um conhecimento maior, tendo conhecimento maior, eles poderão apurar melhor as circunstâncias, os fatos, etc, etc. Bem, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a nossa ida lá, nossa, da Igreja Católica e de outras lideranças, vai criar também um contato mais direto com a delegacia. Então, caso eles precisem de informações ao longo da atuação deles, né, de circunstâncias que aconteçam, fatos ocorridos, etc., eles poderão ter um contato para perguntar, para tirar alguma dúvida. Então, eu acho que esse é o segundo ponto positivo da nossa ida lá. Eles vão ter um contato direto com alguém da Igreja Católica para tirar alguma dúvida, para perguntar, caso seja necessário na apuração e na atuação deles como policiais. Então, eu vejo esses dois fatores aí muito positivos, né? Então, é uma iniciativa muito boa, muito interessante, que está sendo feita pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil. O procurador da República, Jaime Mitropoulos, integrante do Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao Racismo da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, apresentou durante o seminário Perseguição Religiosa, um estado de coisas, cenários e desafios, promovido pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, com o apoio da Escola Superior do Ministério Público da União, o trabalho realizado pela Relatoria Estado Laico e Violência Religiosa. Recordando um trecho da Declaração de Durban, terceira Conferência Mundial contra o Racismo e Intolerância Correlata, em 2001, o procurador advertiu que autoridades públicas e toda a sociedade têm o dever de combater o racismo religioso e a discriminação odiosa, flagelos da humanidade que ressurgem com força quando movimentos extremistas e ações fundamentalistas estão a colocar em risco
a diversidade cultural e a própria democracia. E hoje o Brasil comemora os 197 anos de independência. O dia 7 de setembro é conhecido por muitos como o dia dos desfiles dos estudantes e militares pelas ruas das cidades, data em que é comemorado o Grito do Ipiranga. O Brasil de 1822 ainda era dependente da metrópole. Em 9 de janeiro deste mesmo ano, Dom Pedro I recebeu uma carta das Cortes de Lisboa exigindo seu retorno para Portugal. Dom Pedro respondeu negativamente no que ficou conhecido como o Dia do Fico. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Após este acontecimento, Dom Pedro tomou uma série de medidas que não agradaram à corte, pois preparavam já o caminho para a independência do Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, durante uma viagem que fazia entre Santos e São Paulo, Dom Pedro recebeu uma nova carta de Portugal que anulava a Assembleia Constituinte que havia convocado e exigia sua volta imediata para a metrópole. Próximo ao riacho do Ipiranga, levantou a espada e gritou: independência ou morte. O fato marcou a independência do Brasil e em dezembro do mesmo ano, Dom Pedro foi declarado imperador do país. E como falar sobre a história sem ressaltar toda a importância e o valor da Igreja na construção da nossa nação? O segundo secretário e responsável pela Subcomissão de Assuntos Históricos da Arquidiocese, que também está no penúltimo ano de estudo preparatório para a ordenação diaconal e faz parte da Comissão de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural, professor Frederico Morato, faz uma reflexão acerca dessa íntima ligação entre a história do país e a Igreja Católica. Hoje comemoramos a independência do Brasil. Há 197 anos atrás, no dia 7 de setembro de 1822, o então príncipe Dom Pedro proclamava a independência do Brasil. No entanto, vale a pena lembrar que a independência do Brasil não se deu de maneira súbita. Ela é, na verdade, um desdobramento de uma série de acontecimentos que vinham ocorrendo desde o ano de 1808, quando a família real portuguesa chega ao Brasil. Ao chegar ao Brasil, Dom João começa a organizar todo um aparato político e administrativo que vai possibilitar mais tarde tal independência. Falando em independência, não seria possível a organização estatal, a permanência do Estado brasileiro, se não houvesse uma estrutura cultural e religiosa. Nesse sentido, merece destaque a atuação da Igreja Católica. Não há como se pensar na história do Estado brasileiro sem se pensar na história da Igreja no Brasil. O Estado brasileiro cresceu à sombra da cruz de Cristo. Ora, certa vez, um grande pensador brasileiro, Alceu Amoroso Lima, disse que o Brasil teve Estado antes mesmo de ter tido um povo. E é verdade. O Estado português fez questão de se impor e montar toda uma burocracia antes mesmo de se preocupar com uma identidade nacional, com a identidade de um povo brasileiro. Mas eu ouso dizer que os livros de história comprovam que antes mesmo da fundação deste Estado, o Brasil teve uma igreja. Logo, se o Brasil teve Estado antes de ter tido povo, antes de tudo isso, o Brasil teve igreja. E nem mesmo a Constituição de 1824, imposta pelo imperador Dom Pedro I após a independência, que subjugava a autoridade clerical à autoridade do monarca através do padroado, pôde limitar a vontade do bispo e dos clérigos à autoridade do imperador, pois a autoridade dos clérigos não vem do homem, mas sim de Deus. E é com essa reflexão que o Igreja em Ação vai ficando por aqui. Rezemos pela nossa pátria, rezemos pelo nosso Brasil. Obrigado pela sua audiência. A gente se encontra no próximo sábado a partir das 5 da tarde. Até lá! Catedral FM apresentou Igreja em Ação.